Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem do texto bíblico. E como você está? Está tranquilo? Está entendendo bem já os escritos bíblicos? Está entendendo o que está oculto nas entrelinhas? Está assim? Então tá bom. Então toca o barco. O tema deste vídeo: que absurdo a religião faz com os seus fiéis. Por que fazem isso? Olha, é de chorar. Quando você pega uns versículos desses que eu vou ler, é de chorar. As coisas pavorosas, os ensinos terríveis, obscuros, as trevas que a religião ensina aos seus fiéis. E eles vão com tanta boa vontade, eles passam com a bibliazinha assim, debaixo do braço, todo bem vestidinho, as mulheres com aquela sainha toda justinha, cabelão, toda cheia de unção. Porém, quando chega nas cavernas, aí é que a coisa pega. Aí é que a coisa pega. Por quê? É o que eu sempre digo, né? As pessoas dizem, está escrito, e se está escrito, eu vou cumprir. E se está escrito, o pregador, o meu pastor, o meu bispo, o meu reverendo, o meu padre, o meu papa, o meu frade, o coroinha, o evangelista, se ele está lendo, falando para mim conferir porque está escrito, ei, confere aí. Aí eu vou lá e confiro, realmente está escrito. Mas ei, e a cronologia? E os tempos? E as épocas? E os destinatários? E os remetentes? Você nunca se perguntou? Você nunca se perguntou qual foi a finalidade dos 66 livros? Não estou falando dos apócrifos, dos 66 livros que estão contidos nisso aqui. Você nunca perguntou o porquê que está contido esses livros? Para que foram escritos? Por que foram escritos? A quem foram os escritos? E a pessoa fica aí. Está escrito, eu vou cumprir. E tome envelope, tome sacrifício, tome holocausto, tome engano, tome fraude, tome trevas, tome levante, bate palma, abraça seu irmão, diga a ele, eu te amo, Jesus te ama. Vamos junto, vencendo, vencendo, vencendo em fé, vencendo em fé. Eu nem sei mais esses corinhos não, porque daí nem na época entrava na minha cabeça, imagina depois de quase um século que eu não frequento isso aí. Aí que eu não sei mesmo. Sei que fica assim. Então vamos lá. Que absurdo a religião faz com seus fiéis? Por que fazem isso? Eu te convido a ler um livro bem interessante. Você que tem interesse em ter o conhecimento do fundamento, da base do ensinamento de Paulo, da sã doutrina, não mais da lei, eu te aconselho a ler de Romanos a Filemão. Quando você chega ao livro de Romanos, esse livro de Gálatas é um livro muito Efésios, rico de informação. O livro de Hebreus, que foi escrito por Apolo, na minha opinião, não por Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas que estão nos 66 livros. E Hebreus foi escrito por Apolo. Mas se você acha que foi Paulo, segue o baile. Seja feliz, não muda nada. Então, se você quiser ter o conhecimento da base do que foi falado por Paulo, leia esses livros, essas 14 epístolas, de Romanos até Hebreu. Se desgaste, fique cansado de tanto ler esses escritos. Então vamos lá? Gálatas 3, do 1 ao 9. Ó Gálatas, estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha que interessante aqui, ó. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ó, então quer dizer, quem praticava obras diante da cruz, ele estava falando, era um esforço que a pessoa estava tentando fazer para agradar a Deus. Só que quando está no Espírito, o Espírito de Deus, de Cristo, o Espírito da graça, o Espírito, o Consolador, naqueles dias, ele estava no Espírito dos irmãos deles. Aí a coisa é tranquila, suave. Aí não tem julgo. 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. 5.
aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considerem o exemplo de Abraão no versículo 6. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Veja, Abraão creu em Deus. Abraão não praticou obra alguma. Ele creu. Porque na hora que ele ia descer o cutelo no seu filho Isaque, a voz espiritual bradou: não precisa fazer isso, não precisa consumar o ato, não precisa praticar. Então Abraão foi justificado por fé. Por fé. Considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. 7. Estejam certos, portanto, de que os que são filhos da fé é que são filhos de Abraão. Isso nos dias de Paulo, mas vamos contextualizar a época. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Fé e obras. 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. O evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Por meio da fé. 9. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Olha que fácil, que facilidade que nós temos de entender isso hoje. Que facilidade, graças a Deus. Então veja, o tema do vídeo: que absurdo a religião faz com seus fiéis? Por que fazem isso? Sabe por que é um absurdo? Porque as pessoas que frequentam esses templos religiosos, esses templos de pedra, que eles chamam de igreja, mas que eu humildemente chamo de cópia frajuta de sinagoga de judeus, porque o que eles pregam nisso é Moisés. Basta pregar uma coisinha: o batismo nas águas é Moisés, é a lei da purificação. Pode não fazer mais nada, não pode não pedir dízimo, pode não comer pão e beber suco, pode buscar Deus em monte, em templo, pode fazer nada. Aliás, 2, só da pessoa ir lá buscar Deus naquele templo já é um mandamento de Moisés. Buscar Deus em templo é mandamento da lei. E praticar o batismo nas águas, 2. Então, só de falar, lá na minha igreja não tem dízimo, não tem oferta, não tem sacrifício, eu não passo envelope, nada. A pessoa contribui com o que ela quiser. Só dela estar indo lá é lei. E só dela praticou o batismo nas águas é lei. Já não é uma massa virgem, já não é uma massa pura, é uma massa levedada. Então veja, aqui está falando que os gentios, cadê onde está os gentios aqui? Que coisa, aqui 8, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Então os gentios, esses religiosos que estão aí, eles são contextualizando que depois, quando Jesus derramou o sangue dele naquele madeiro, ele derrubou o muro de inimizade e fez um Israel só de Deus. Mas para contextualização, para nós interpretarmos esse raciocínio, devemos diferenciar judeus de gentios. Os judeus, antes de Jesus vir, eram considerados como estrangeiros, como cães, como forasteiros, e não faziam parte da comunidade de Israel. Não eram considerados povo escolhido por Deus. Pelos judeus, não era considerado. Não era. Até mesmo Jesus de Nazaré pregou, disse ele, para os discípulos não tomarem caminho dos samaritanos e nem dos gentios, mas somente dos perdidos da casa de Israel. E lá em Mateus 15, 24, ele disse também a mulher cananeia: eu vim somente para os perdidos da casa de Israel. Veja que nem Jesus, então, nem Yeshua e Yahshua, ele veio para os gentios. Por que ele não veio? Porque os gentios já fazem parte da promessa que Deus fez a Abraão há milhares de anos. Então fez um arco e a promessa que Deus fez a Abraão alcançou os gentios. Então os gentios aqui é povo da fé. Os gentios aqui não é de pegar envelope. Os gentios não é para praticar o dízimo, que é 2 erros, que nunca foi dinheiro. E o templo para levar os alimentos não existe mais, porque o templo que era de Deus foi derrubado no ano 70.
Então os gentios não era para praticar o batismo lá do arrependimento. Os gentios não era para... Por isso que Jesus falou para aquele ladrão na cruz. Porque aquele ladrão na cruz, certamente ele era um gentio, ele não fazia parte da comunidade de Israel. Ele não frequentava templo, ele não comia Páscoa. E ele falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Disse Jesus antes de entregar o Espírito para o Pai. Por quê? Porque ele sendo um gentio, supõe que ele era um gentio. Ele não era um seguidor ferrenho de Moisés. Então ele estava o quê? No papel dele, vivendo por fé. Ele era um gentio. Então Jesus disse, hoje mesmo estará. Sem ele praticar obra nenhuma. Então é uma judiação, é um absurdo o que esses líderes religiosos fazem com as pessoas dentro das suas chamadas igrejas. Exploram as pessoas, mentem, escondem o ensino. Porque eu acho que não tem segredo esse versículo 8 e 9. Assim os que são da fé são abençoados como Abraão, homem de fé. Aí você fala assim, não, mas como que eu vou demonstrar minha fé se Tiago falou que a fé sem obras é morta? Porque assim está escrito a Tiago 2,17. A religião usa isso como um escape, como uma válvula de escape. Mas não, isso é mentira. Isso é uma falta de entendimento. Sabe por quê? Tiago 2,17 falou assim, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Claro, se você ler o contexto, ele estava falando, se a pessoa chegar a você e você pedir um cobertor para se cobrir por causa do frio, um prato de comida para saciar sua fome, ele estava usando nesse sentido. Se você somente falar assim, vai com Deus, ele vai te abençoar, é diferente de você ir lá preparar um prato, uma marmita e dar para a pessoa, ó. Aí sim, então a fé, nesse sentido, está sendo acompanhada de obra. Ou então a pessoa está lá trêmula de frio, aí você, calma aí, vai lá dentro, pega um cobertorzinho velho, uma blusinha, alguma coisinha, e dá para a pessoa para acalentar, para esquentar aquele frio. É diferente. Mas a obra, eles usam isso daqui para passar envelope. Eles usam isso aqui para tomar dinheiro das pessoas. Eles usam isso aqui para escalpelar as pessoas, para tosquear as ovelhas, porque eles tratam essas pessoas que frequentam as suas cavernas de ovelhas. Mas assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Por que que isso daqui é um falso entendimento que eles passam para os fiéis? O fielzinho tá lá sentadinho, com o óculinho, aí ele fala, lê aí, Tiago 2,17, a fé sem obra ela é morta, tá vendo, irmão? Tá vendo, minha irmã? Se você só ficar, aleluia, glória a Deus, batendo palma, levanta, abraça, Jesus te ama, e não botar a mão no bolso, não fizer sacrifício, você não vai ser abençoado, porque está escrito aqui. E aí a pessoa confere na Bíblia dela, realmente está escrito, meu Deus, então eu tenho que fazer a obra é pegar meu carro, vender e dar tudo na igreja. Fazer a obra então é pegar metade do meu salário e colocar no envelope como sacrifício, porque está escrito. Só que aqui, ó, veja a ignorância, veja a maldade desses líderes religiosos. Aí você vai para o mesmo livro de Tiago, só que você vai no capítulo 1, versículo 1, no início de tudo, olha, introdução, Tiago. Para quem Tiago escreveu essa carta? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui. Olha o acentinho, então é as 12 tribos ou para as 12 tribos. Então ele escreveu para as 12 tribos de Israel, dispersas entre as nações. Saudações. Eu pergunto, você é israelita? Não. As pessoas que frequentam esses templos chamados religiões, eles são israelitas? Eles são judeus? Não. Eles são cabeça chata, eles são cara fina, sem pescoço. Estou falando isso no Brasil. Você pega aqui em São Paulo, pega aquela cavernona que tem lá na Celso Garcia que cabe 10 mil pessoas sentadas. Todas as nacionalidades ali, os 27, eu acho que é 27 estados mais o Distrito Federal, estão todos ali no meio dos 10 mil. Ali tem a cabeça, a forma de todo jeito do Brasil. Tem do rostinho fininho do paulista. Será que é meu? Será que não é? Piadinha de caminhoneiro. Tem os conterrâneos lá de cima, sabe, né? Tem os índios, aparência de índio. Tem os galegos do Santa Catarina. Então tá tudo misturado ali entre os 10. Mas eu te garanto que no meio deles não tem um judeu. Não tem um israelita. Então por que eu vou ter isso daqui, Tiago 2,17...
como uma verdade suprema só porque está escrito, se aí eu tenho esse conhecimento. Então por que eu vou obedecer a fé sem obra é morta, se aí eu leio aqui e falo, opa, essa carta de Tiago não foi escrita para mim, não. Essa carta aqui foi escrita para os que pertenciam às 12 tribos. Tribo de Judá, que era Jesus era de lá, tribo de Benjamim, que Paulo, tribo de Jefté, tribo de... Eu lá sei, vou saber o nome de 12 tribos. Isso é coisa de Antigo Testamento, eu tô só falando, eu sei que existe. Naftali, Jefté, sei lá, 12 tribos. Aí a tribo de Levi foi tirada para o sacerdócio, ficou as 11 tribos. Então veja, esses escritos de Tiago aqui eram para os judeus, para os israelitas. Mas aqui, não. Aqui, Paulo, ele recebeu a revelação da graça, da sã doutrina, para pregar aos gentios. Ele pregou, ensinando os gentios, que eles, os gentios, eram o povo da fé. Não era povo para pagar promessa. Não era povo para pegar envelope. Não era povo para batizar em água. Não era povo para ceiar com a representação da Páscoa judaica. Não era povo para buscar Deus em templo. Tanto que eles, os gentios nos dias de Paulo, não frequentavam templo. Eles se reuniam como igreja, como igreja, nas casas dos irmãos. Todo primeiro domingo fazia coleta ali para levar aos necessitados de Jerusalém. Não era para pastor nem para bispo. Então eles não frequentavam. Porque neles estava, pela fé, o templo de Deus. Paulo já ensinava para eles que o templo de Deus estava neles. Então eles não frequentavam, não tinha essa conversa, essa balela de frequentar templo. Templo quem frequentava lá em Jerusalém eram os judeus, os israelitas. Porque eles acreditavam que praticando obras dadas a Moisés, as instruções, eles seriam justificados, eles seriam abençoados por Deus. Então você está entendendo? É isso que acontece. É um absurdo o que a religião faz com as pessoas. Eles empurram envelope, eles empurram a mentira, a fraude, o engano, e as pessoas, por falar, está escrito, então eu vou cumprir. E ficam sendo, aí você faz um vídeo falando que os religiosos são escravos, eles não acreditam, eles falam que você é isso, que você é aquilo. Mas todo religioso ele é escravo. Escravo de doutrinas de homens, escravo de doutrina religiosa. Por quê? Porque são preguiçosos. Tem preguiça de ler, tem preguiça de buscar o entendimento. Ou então, às vezes, é porque há tanto tempo que está dentro dessas sinagogas que a cabeça deles está bloqueada, está blindada. Porque, na verdade, esses que ficam por aí falando, nós temos que pregar, não tem que pregar mais nada. Não tem que falar mais nada. Aí você fala, o que você está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo porque tem religião, porque se não tivesse religião, não precisaria ninguém ler. Veja em Jeremias capítulo 30, claro, isso aqui é para quem acredita, né? Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 34. Disse Deus pela boca do profeta Jeremias, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com Judá. Não era com os gentios, era com os israelitas. Nova aliança. Por que não fez aliança com os gentios? Porque os gentios é o povo abençoado desde Abraão, o povo da fé. Por fé. É você viver por fé. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso buscar Deus em nada, eu não preciso de nada porque Ele está em mim. Isso é viver por fé. É você acreditar no invisível. É você não precisar do contato de uma água para falar que foi purificado. É você não precisar de um pedaço de pão e um suco para falar, não, a minha comunhão com Ele é 24 horas por dia, porque Ele habita em mim. Ele habita em mim. Veja, não será como isso aqui, do jeito que eu estou falando para você, eu estou demonstrando que eu sou um filho de Abraão. Eu sou um filho da promessa de Abraão. Eu sou. Porque eu estou mostrando a minha fé no que está escrito, não te falando para você fazer obra nenhuma. Põe um copo de água, levanta a mão, dá um rodopeio, dá uma cambalhota. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, não mais a de Moisés, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. 34.
Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você está entendendo isso aqui? Isso daqui, eu confesso que não precisa mais dessas cavernas. Por isso que eles andam com o espírito do engano. Por isso que eles andam com esses absurdos, com essas falcatruas, com essas trevas, tomando dinheiro das pessoas, escravizando as pessoas. Por quê? Porque eles não acreditam nisso. E as pessoas que estão lá, frequentando esse lugar, eles não sabem que eles são descendentes da promessa, são filhos da promessa, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Eles não sabem disso. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Aí eles não sabem e eles ficam, vou fazer porque está escrito. E acontece o quê? O que você vê aí, o engano. São enganados, são roubados, passa por estelionatos, sofrem estelionatos, e assim segue o baile. As pessoas estão totalmente erradas. É um crime. Devia ter uma lei marcial não, mas devia ter uma lei. Lembra das 39 chibatadas menos uma? Deveria ter essa lei para pegar esses pregadores que estão fora do contexto bíblico e pelo menos toda vez que eles abrissem um local desse, falando que era uma igreja, e começasse a cobrar dízimo, falar para a pessoa comer pão e beber suco, falar que tinha que buscar Deus lá, tinha que pegar eles e uma vez por semana colocar ele em praça pública e dar 30 chibatadas menos uma. Tinha que ter. Para eles aprender. Para com isso, para de roubar as pessoas, para de mentir, para de ficar tosqueando as pessoas. Porque a igreja de Cristo é o Espírito. Nos dias de Paulo, depois do ano 70, o próprio Deus está em nosso espírito. Apocalipse 21, 2 e 3. O tabernáculo dele está em nosso espírito. Ele mesmo está em nosso espírito. Então para que fazer obra? Obra para quê? Não, mas isso eles fazem essas mandingas, esses macumbogélios que é para juntar dinheiro para pagar aluguel. Mas não tem que pagar aluguel, eles não tem nem que existir. Essas cavernas não tem nem que existir. Claro, eu não vou falar você aí, você com seus vizinhos, você quer se reunir como igreja, sabendo que não tem necessidade, mas também não tem nada demais. Você se reunir com o pessoal aí, vamos fazer um bolo, vamos fazer uma feijoada aqui, vamos fazer uma leitura, vamos cantar uns louvor. O duro é achar louvor que presta, né, para cantar. Mas vamos lá, toca lá uma guitarra, uma bateria, um batuque lá, vamos cantar alguma coisinha e vamos se alegrar, vamos nos reunir quantas vezes por semana? 2, quarta e domingo? Uma vez só no domingo? Vamos se reunir? Vamos passar o dia lá conversando? Tudo bem, sem compromisso nenhum, sem pegar dinheiro de ninguém. Cada um traz uma forma de uma torta, um bolo, traz lá uns refrigerantes, traz lá e vamos se reunir. Não tem nada de errado nisso. Porque você está ali numa comunidade de irmãos, você está ali numa união, você com seus irmãos ali. Mas sem interesse, ninguém está com interesse. Se algum irmão ali estiver passando uma necessidade, faz ali uma vaquinha, um rateio ali, junta ali, fala, pessoal, vamos juntar aqui, comprar uma cesta básica. É isso que tem que fazer. É isso, as pessoas serão felizes. Não precisa, ali no meio, não precisa ter nenhum mestre, nenhum doutor, nenhum guia, nada. Todos ali têm que aprender junto. Todos ali estão ali para qualquer versículo. Você pegou um versículozinho para você entender. Olha aqui, é isso daqui. Vamos fazer isso aqui, vamos cantar, vamos adorar a Deus. Põe a mão no coração ali. É diferente, o ambiente é diferente. Para com isso, esse negócio aí de CNPJ religioso. Por isso que o espírito da confusão está nesses lugares. Cada esquina tem uma caverna dessa. Cada lugar desse é diferente, um é diferente do outro. Você vê? Deus, ele é o Espírito, ele é um só. Ele é o Espírito, onipotente, onisciente. Mas nessas sinagogas, cada templo desse tem uma doutrina diferente. Cada templo tem um ensinamento diferente. Como que pode? Deus é dividido em várias partes? Deus nordestino, Deus sulista, Deus argentino, Deus americano, Deus chinês, Deus... Sabe, não tem cabimento. Aí fica essas loucuras, fica batendo cabeça. Lá não tem Deus, fica na nossa igreja. A nossa igreja é abençoada. Aqui na nossa igreja tem unção. Deus se faz presente aqui. Mas e lá no outro? Lá não vai lá não, que não sei o que, E aí, as pessoas fazem porque está escrito. Tá bom? Que absurdo a religião faz com seus fiéis. Por que fazem isso?
Porque não tem entendimento, porque eles não alcançou ainda. Eles estão nas parábolas, eles estão vivendo de fábulas. A mente deles ainda está engessada. Quiçá um dia, talvez, eles tenham o entendimento que a gente tem. Porque eu falo, eu leio isso aqui, eu não tenho culpa, eu não carrego culpa nenhuma. Eu não carrego culpa nenhuma por não frequentar um templo. Não. Eu não carrego culpa nenhuma por eu não pegar envelope. Eu não carrego culpa nenhuma. Pelo contrário, você que acompanha meu vídeo aí, você pode ver que você está aí mais 2 anos e pouco aí, se você tem pelo menos um ano acompanhando. Ó, aqui, ó, o tamanho disso aqui, ó. Era murcho, assim, ó, e vai indo aqui, ó. Isso é sossego, isso é pá, que a papadona aqui, ó. Olha. É sossego, é tranquilidade. Esquenta a cabeça com mais nada, não. Estou contando os milésimos de segundo para se cumprir Eclesiastes 7. Melhor é a morte do que o nascimento, porque a morte desse corpo carnal é o resultado do nosso espírito voltar para casa, voltar de onde veio, da pátria celestial. É essa a contagem que eu faço, essa é a contagem regressiva. Agora o resto aqui, do mundo, eu não ligo mais para nada, não é nada. Não, tô tranquilo. Tá bom? Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil, e se foi útil com coerência, ó, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber novas mensagens, e é o que eu sempre digo, vamos em frente, falando da maravilhosa palavra do Pai, porque você veja bem, é fácil demais entender, não tem segredo. Claro, a pessoa que está numa religião aí há 150 anos, quando ela ouve uma palavra dessa, ela fica meio assim, ela dá um upa para trás, que negócio é esse? Mas você devagarinho, dois, 3 videozinhos que você assistir aí, você vê que você fala, meu Deus, é um livro de receita de bolo da dona Benta, da tia Anastácia, da dona Anastácia, da tia Benta, de Saci Pereira. Você lembra, né, de Pica-Pau Amarelo? Tá bom? Até a próxima, se assim o papai permitir. Tchau, tchau.